Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí nessa sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. Estamos aqui reunidos aqui para a segunda reunião da programação de operação do mês de maio. E conforme você já sabe, na nossa rotina, a reunião será dividida em 3 blocos e ao final de cada um deles teremos um intervalo de 5 minutos para análise das perguntas e posterior resposta no bloco adequado, tá? Passando rapidamente pela agenda, essa semana não teremos nenhuma apresentação extra, à exceção das condições de atendimento ao Sul, que será feita após as intervenções elétricas. A gente vai falar um pouquinho sobre o atendimento lá da região Sul. E no primeiro bloco, as apresentações serão feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. No segundo bloco, teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Programação Mensal. E, por fim, no último bloco das apresentações, será com a Gerência de Estudos de Intervenções na Rede e com a Gerência de Programação Diária. Então, para começar a nossa sequência de apresentações dessa reunião, eu chamo a Beatriz para falar um pouco conosco sobre a previsão meteorológica. Bia. Oi, Márcio, obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Então, eu vou começar falando dessa semana operativa. Essa semana operativa, novamente, a precipitação ela ficou restrita ao extremo norte do país e aqui ao sul do país. No início da semana, áreas de estabilidade voltaram a ocasionar, né, permaneceram, né, provocando precipitação aqui nas bacias da região sul, só que com totais de precipitação inferiores aos observados na semana passada. A chuva atingiu o Taquariantas novamente, o Jacuí, a bacia do Rio Uruguai, mas os totais, conforme eu vou detalhar mais à frente, foram menores do que da semana passada. E de sexta para sábado, bem no início da semana, também ocorreu chuva aqui no Iguaçu, o trecho de Zante à Foz do Areia. E aqui no norte, essa chuva aqui provocada pela zona de convergência intertropical atingiu as bacias aqui do extremo norte, Araguari, por exemplo, e também nas principais bacias do Sim, essas pancadas atingiram os trechos baixos das bacias, né? Do Tocantins, Xingu e do Tapajós. Mas tudo em forma de pancada. A chuva mais significativa, novamente, foi na região sul. E aí, mostrando o destaque, né, por bacia, esse aqui é o contorno da bacia Taquariantas, e aqui a gente mostra as usinas dessas bacias, né, e os postos pluviométricos que o ONS recebe dados, né, postos pluviométricos, os dados que o ONS recebe. Então, aqui que são as bolinhas. Essa aqui é da semana passada e essa aqui é dessa semana que a gente está. E o que a gente está verificando é uma redução da precipitação essa semana. Na semana passada, a chuva acumulada nesse período foi acima de 300 milímetros, né? E essa semana, aqui, pelo que a gente recebe, não passaram de 100 milímetros da Aquariantas. Essa aqui é no Jacuí. Jacuí também, semana passada, os acumulados, né, foram superiores a 300 milímetros. E aqui essa semana é só aqui, né, no posto de Ernestina, que foi 114, né? Mas diminuiu, a gente está observando essa redução da precipitação. E aqui a bacia do Rio Uruguai, né? Na bacia do Rio Uruguai também ocorreu totais elevados de precipitação na semana passada, principalmente nos afluentes da margem esquerda da bacia, que teve 300 milímetros, aqui em montante de Passo Fundo, Monjolinho, né? E essa semana ainda continua a chuva, bem no início da semana, né, sábado, principalmente, mas os totais foram menores, 118, 128, aqui também 40, que até passaram entre 100 e 150, e aqui a gente teve uma redução também. É só para dar esse destaque por bacia.
E aí, outras variáveis meteorológicas, a temperatura, essa semana, né, com a redução da nebulosidade, da precipitação na região sul, né, Porto Alegre teve até temperatura máxima mais elevada essa semana do que na semana passada. E a semana passada foi a semana toda com nebulosidade, precipitação, totais elevados de precipitação. Né? E essa semana, a precipitação ficou restrita ao início da semana, sábado, domingo de manhã. Domingo à tarde, a nebulosidade já diminuiu, já a precipitação claro, e com isso a temperatura conseguiu subir em Porto Alegre. Nas demais capitais do sul, as temperaturas ficaram estáveis, e no resto do país também. O resto do país, o sudeste, centro-oeste, né, continuou com esse sistema de alta pressão, aqui nos níveis baixos e médios da troposfera, né, esse sistema de alta pressão, né, nos níveis médios da troposfera, ela provoca o movimento subsidente da atmosfera, né, impedindo a formação de nebulosidade de chuva, né, predominando o céu claro, e também ocasionando aumento de temperatura. As temperaturas continuaram elevadas aqui no Sudeste e Centro-Oeste essa semana. E esse sistema de alta pressão também bloqueia o avanço das frentes frias. Então, até na quarta-feira, uma frente fria avançou aqui pelo sul novamente, só que provocou totais baixos de precipitação e foi para o oceano. Não conseguiu. Avança aqui pelo litoral, até pelo oceano aqui, na altura do Rio de Janeiro, mas não muda esse padrão de temperaturas elevadas aqui no Sudeste e Centro-Oeste. Em relação à radiação solar, né, como eu falei, a nebulosidade diminuiu na região do sul nessa semana, então a radiação solar aumentou, né? Na semana passada ficou bem baixinha, e essa semana aumentou lá, teve mais dias com predomínio de céu claro. E aqui no Sudeste e Centro-Oeste continuou o predomínio de céu claro, né? A semana toda, né, e favorecendo aí a geração solar fotovoltaica. Em relação à média do vento, né? Essa condição sinótica de bloqueio atmosférico, ela favorece aumenta a intensidade do vento aqui na região Nordeste. É isso que a gente observa em comparação à semana passada, uma média, né, mais elevada essa semana do que na semana passada na intensidade do vento, né, no Nordeste. No Sul, permaneceu estável. E agora a previsão para a próxima semana. No início da próxima semana, as áreas de estabilidade ainda continuam atuando aqui na região sul, principalmente dentro do Rio Grande do Sul, e provocando precipitação nas bacias dos rios Taquari e Antas, no Jacuí e também aqui no Uruguai. Essas áreas de estabilidade devem provocar chuva nessas bacias até segunda-feira de manhã. Na segunda-feira à tarde, a expectativa é que avance uma massa de ar frio aqui pela região sul, segunda-feira à tarde, terça-feira, e o ar frio, ele é um ar que está na retaguarda, uma frente fria que vai avançar, ele é um ar frio, ele é um ar seco, então é uma segurança esse ar seco, que a chuva realmente deu uma trégua, pelo menos até quinta-feira, ali na região sul. Tá? E aí, na quinta-feira, à tarde, e sexta-feira, volta a atuar novas áreas de estabilidade ali no Rio Grande do Sul, provocando chuva. Os totais previstos para essa próxima semana são inferiores ao que a gente observou semana passada, né, que foram muito elevados, ultrapassaram a média histórica do mês. E essa chuva vai estar concentrada de hoje até segunda-feira de manhã. E a gente observa aqui, a gente sempre divulga esses três modelos, né, meteorológicos, que são os modelos que a gente utiliza na previsão de vazão. A gente vê que esses três modelos, eles divergem, sempre estão divergindo em relação é, ao total de chuva, né? O modelo europeu ele dá maior total, eles também diferem na posição onde vai cair o maior total de chuva. Isso é o que acontece com os modelos numéricos, né? Esses sistemas que estão provocando essas áreas de estabilidade são sistemas que os modelos meteorológicos têm dificuldade de ver com antecedência de uma semana, como a gente está vendo, né? Ou até de 2 dias, porque cada modelo vê de um jeito. Esses sistemas meteorológicos, nessa área de estabilidade, elas são fortalecidas, né? São intensificadas a precipitação pela uma advecção de ar quente e úmido, que vem aqui da Bolívia e do Paraguai. Então, cada modelo vê esse ar quente de forma diferenciada. Uns colocam mais para o norte, Rio Grande do Sul, outros para a parte central, outras mais para o leste. Então, por isso que a gente tem essas divergências dos modelos.
E aqui, isso aqui é para previsão de vazão, mas para uma gestão de cheia, por exemplo, a gente tem que acompanhar isso a cada rodada de modelo, né? Se o modelo é atualizado às 0, 6, 12, o TC, a gente tem que ver cada atualização dessas rodadas dos modelos numéricos, porque a cada atualização a previsão pode mudar, né? Então, muda também a cada dia, muda a cada rodada. Então, a gente tem que atualizar isso dia a dia. Quando está um cenário muito crítico, a cada 6 horas a gente atualiza, tá? E em relação às outras variáveis, para a temperatura, o que que a gente espera para a semana que vem? Uma temperatura em declínio na região sul, por causa dessa massa de ar frio que eu falei para vocês, né? Na segunda-feira, uma frente fria, essas áreas de estabilidade formam uma frente fria, essa frente fria avança pela região sul, e na retaguarda dela tem uma massa de ar frio e seco, que vai penetrar aqui, derrubando as temperaturas na região sul. E aqui ela consegue avançar lá para terça, quarta-feira, aqui pelo São Paulo e Rio de Janeiro. O São Paulo, que eu coloquei em declínio, a gente colocou, né? O início da semana aqui no Sudeste começa muito quente, com temperaturas muito elevadas, né? Até no Rio tem previsão de 39 graus no início dessa semana, até segunda-feira. Aí na terça, com a passagem dessa frente fria, aqui pelo litoral de São Paulo e do Rio, aí dá uma refrescada. Aí, em relação a essa semana, na média, São Paulo apresenta declínio. O Rio de Janeiro não, ainda fica estável, porque o início da semana ainda vai ser muito quente, né? E aí, a partir de terça, quarta-feira dá um refresco, mas quinta volta a subir de novo. Então, na média, a gente deixou estável, né? E nas demais capitais do Sudeste permanece estável. Parece que esse ar mais frio, né? Ele só consegue avançar até que São Paulo, Rio. Aqui eu também, aqui essa figurinha está errada, eu vou diminuir. Ah, não, na média ficou estável. Esse ar frio que eu falei, ele também consegue avançar aqui por Campo Grande e por Cuiabá. Só que é só 2 dias de uma temperatura mais baixa. Na média, ainda fica estável em relação a essa semana. Mas esse ar frio, ele vai penetrar aqui pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e aqui pela região sul. Tá? Mas como a gente está falando aqui de média das semanas, então ainda fica estável, mas esse ar frio ainda vai conseguir penetrar aqui pelo centro-oeste também, tá? E é uma mudança de padrão que a gente está vendo essa semana, né? Nas 2, 3 últimas semanas, com esse bloqueio atmosférico aqui, as frentes frias não conseguindo avançar, as massas de ar frio também não. Aí parece que na semana que vem, essa frente, essa massa de ar frio consegue avançar, pelo menos até o litoral do Rio de Janeiro, né? E aí, com isso, a geração eólica, na média, para a semana que vem, fica estável, só que a gente vai ter 2 dias mais baixos, que é dia 13 e 14, que vai ser mais baixo por conta do avanço dessa frente fria aqui pelo litoral do Rio de Janeiro. E aí, com o avanço da frente fria, essa alta pressão que está no Nordeste, intensificando o vento, vai se afastar, e aí vai reduzir o vento, principalmente nos parques da Bahia e do Piauí. Só que depois ela se recupera, só 13 e 14 os dias mais baixos. Aí, como a gente está vendo na média dessa semana ela deve ficar estável. E a solar também fica estável, tanto no Sudeste como no Nordeste. Essa frente fria que eu falei que vai avançar no dia 13 pelo litoral do Sudeste, ela só provoca nebulosidade na faixa litorânea. No interior ainda continua com céu claro, então não afeta a geração solar fotovoltaica. Então eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para o Márcio. Obrigado, Bia, obrigado pela apresentação. Dando sequência na reunião, chamo agora o Arthur para falar sobre a previsão hidrológica. Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Dando início, então, à apresentação sobre a previsão hidrológica, a gente começa aqui olhando a previsão hidrológica para o subsistema Sudeste. A gente vem verificando uma recessão da energia natural afluente desde o final do mês de março, durante praticamente todo o mês de abril. A expectativa é que essa recessão continue, agora com uma menor taxa de variação. A previsão mensal fica em 61% MLT e isso representa o segundo menor do histórico de 94 anos para o mês de maio. Olhando para algumas bacias, a gente consegue ver que para todas elas a expectativa é de redução da energia natural afluente.
todas elas com um comportamento abaixo da média de longo termo para energia natural afluente. Aqui o Grande ficando como o sexto menor do histórico, o Paranaíba o sétimo menor do histórico, o Paranapanema o segundo menor do histórico e o Paraná como o quinto menor do histórico. Para o sul, a gente verificou eh, na última semana valores bem expressivos de energia natural afluente, passando os 60 mil megawatts médio. Agora a gente já vem observando uma recessão mais expectativa, conforme a Beatriz apresentou anteriormente, é de um novo aumento da energia natural fluente, das vazões de maneira geral, por conta dos novos episódios de precipitação que devem acontecer aí nas próximas 2 semanas. A previsão mensal fica bem acima da média, em 284% TMLT, isso representa o quarto maior do histórico. Olhando isoladamente as bacias do Iguaçu, a gente verificou esse aumento significativo na semana passada, sendo o 26º maior do histórico, com a previsão mensal em 130% MLT. O Jacuí, com um aumento também bem expressivo, foi verificado, e aí a previsão mensal fica nos 596% da média de longo termo, sendo o segundo maior do histórico, de 94 anos, para o mês de maio. E para a bacia do Rio Uruguai, a gente também verificou esse aumento. No momento, a gente está verificando 408% da MLT de ENA. A previsão mensal fica em 411% da CMLT. E o Uruguai acaba sendo o maior do histórico, de 94 anos, para o mês de maio, de acordo com a nossa previsão. Para o Nordeste, a expectativa é de uma continuidade da redução da energia natural fluente. A previsão mensal fica bem abaixo da média, em 43% MLT. Isso representa o sexto menor do histórico. Para o Norte, a expectativa é de leve aumento na próxima semana, nas próximas 2 semanas, com uma previsão mensal em 96% MLT. Então, o Norte está numa condição mais próxima da média. E em termos de posicionamento, esses 96% indicam o 44º menor do histórico, de 94 anos. O Tocantins, em termos gerais, a expectativa é de continuidade de redução da energia natural fluente. A previsão mensal fica em 74% MLT e isso representa o 22º menor do histórico. Falando da previsão hidrológica semanal para a próxima semana, a gente tem aqui destaques com previsão acima de 160% da MLT, o Uruguai, o Itajaiaçu e o Jacuí, com previsão entre 120 e 160% MLT. A gente verifica que o Itajaiaçu, eu falei errado anteriormente, é o Taquariantas que fica com a previsão acima de 160%, e no extremo norte a gente verifica no Araguari e no Jari, previsões acima de 160% MLT. Com previsão mais próxima da média, com valores entre 80% e 120%, a gente tem o Iguaçu, o Xingu, Curuaúna e o Atumã. Agora, em condições mais desfavoráveis, com previsão abaixo de 40% MLT, a gente tem o Paranapanema, o Tietê, o São Francisco, o Paraguaçu e o Mucuri. As demais bacias estão com previsão para a próxima semana entre 40% e 80% da média de longo termo. Olhando a evolução da ENA mensal, tanto para os meses verificados quanto para o previsto, a gente consegue verificar um comportamento comparado com abril de redução da energia natural fluente, tanto para o Sudeste quanto para o Nordeste e para o Norte, enquanto o Sul tem um aumento muito expressivo no mês de maio, superando inclusive os valores previstos do Sudeste. Com a evolução da previsão mensal, cada uma das revisões, o maior destaque aqui seria o subsistema Sul, com um aumento expressivo tanto na revisão 1 e agora na revisão 2, com 284% da MLT de ENA. O subsistema Norte, ele começou com uma previsão com valores acima da média de longo termo, agora esse valor foi revisto para 96% da MLT. O Sudeste também teve uma revisão para valores inferiores ao previsto do PMO na revisão 1, agora com 61% MLT. E o Nordeste vem com uma previsão estável desde o PMO e também na revisão. Por fim, só um aviso que a gente chegou a publicar uma notícia no Sintegre informando que o Open, né, o relatório de acompanhamento da operação hidroenergética, ele deixará de ser publicado a partir do dia 27 de maio.
Isso se dá conforme a revisão do submódulo 4.6 dos procedimentos de rede. Esse submódulo está vigente desde dezembro de 2023. E aqui cabe reforçar que as informações presentes no Open elas podem ser encontradas em outros produtos, tanto nos produtos de meteorologia e clima, quanto no relatório diário da situação hidráulica, hidrológica e hidroenergética do SIM, o RDH, e também no relatório executivo do PMO. Então, as informações que aqui continham, elas estão dispersas em outros locais que podem ser encontrados no Sintegre. Então, a gente vai fazer essa descontinuação do produto a partir de 27 de maio. Aqui embaixo a gente tem o link da notícia indicando esse aviso. Com isso, eu encerro minha apresentação. Márcio, e devolvo a palavra para vocês e fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado, Arthur. Obrigado pela apresentação. Finalizando a apresentação desse primeiro bloco, eu chamo agora o Paulo Vitor para comentar sobre a operação hidráulica. Paulo Vitor. Muito obrigado, Márcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para então esse bloco aqui, essa parte da apresentação, né, das condições da operação hidráulica, iniciando com nosso calendário aqui, que fica disponível também para consulta posteriores, nossas salas de crise e acompanhamento coordenadas pela ANA com participação do ONS, cujas reuniões podem ser acompanhadas pelo canal oficial da agência no YouTube e também as gravações das reuniões que já aconteceram. Quanto à nossa última reunião da semana passada, eu vou trazer aqui destaques aqui sobre a sala do São Francisco, que aconteceu no último dia 7 desse presente mês, cuja próxima sala acontecerá também ali no mês de junho, no dia 4. E também, paralelamente a isso, teremos aqui uns breves comentários quanto à segunda reunião da sala extraordinária de Tias na região sul, onde a última reunião aconteceu no dia de ontem, dia 9, e teremos já uma próxima agendada nesse momento, né, para o dia 15 de maio. Trazendo aqui, então, um breve resumo sobre as condições apresentadas ali na reunião do dia 7, quando as condições observadas, nosso colega Arthur, no bloco anterior, já disse bastante sobre a questão ali da bacia do Rio São Francisco, da energia natural fluente em recessão, né, principalmente para os próximos dias nessa transição início de período seco. E pelo que vislumbrado aqui, nossa simulação hidráulica com um horizonte de 2 meses, partindo aqui de um cenário de afluências desfavorável ali para a usina de Três Marias, onde nesse horizonte de 2 meses, até o final de junho, uma perspectiva ali de cerca de 42% da MLT, que seria a sétima menor do histórico na vazão natural para esse período, e de um cenário, uma política de defluências no mês de maio mais reduzido ali próximo de 160 metros cúbicos por segundo, enquanto no mês de junho com um uso um pouco maior, com cerca dos seus 250. Nesse cenário, a simulação nos indica aqui que teríamos um comportamento quase que estável do reservatório ao longo do mês de maio, iniciando ali o mês de junho por volta dos 68,5%, e com esse uso um pouquinho mais intenso ali no mês de junho, chegaríamos ali com um deployamento na ordem de 66%, condições em que deixariam o reservatório posicionado ainda na faixa normal em ambos os meses. Já para o aproveitamento ali de Sobradinho, partindo também de um cenário de vazões com afluências desfavoráveis, também 42% da MLT, que seria o sexto menor do histórico, isso aqui falando de vazões incrementais, e a política de efluências no mês de maio, com o Xingó minimizado tanto em maio quanto em junho, né, nos seus 1.100 metros cúbicos por segundo. Sobradinho no mês de maio ainda praticando defluência um pouco maior, os 1.400, buscando também um replacionamento ali da usina de Itaparica. E no mês de junho já retornando para a condição mais minimizada também para o atendimento ao Xingó, com seus 1.200 metros cúbicos por segundo. Partindo ali então desse armazenamento, a simulação indicava que partindo de cerca de 83,7% do percentual de volume útil, ao início de junho verificaríamos algo em torno de 76,4% e 70,2% ali também no início de julho. Em ambos os meses também, tal como na usina de Três Marias, o reservatório também iniciaria o mês ali na faixa normal, sem defluências máximas para o período. Lembrando que isso foi um caráter de simulação e os valores de defluência podem ser definidos, né, de acordo com as necessidades eletroenergéticas do sistema e operações para garantia dos usos múltiplos, diferindo dos aqui apresentados. Quanto à reunião da Sala Cirurgiana de Crise da região Sul, Beatriz também deu um panorama muito bom das condições de precipitação nessas últimas 2 semanas propriamente, e aqui foi apresentado também nessa própria sala
A vazão natural nos exutórios, em alguns pontos de interesse ali na jusante das bacias, em alguns rios em específico, trazendo aqui então como se deu essa evolução desde alguns episódios mais intensos que verificamos ali a partir de setembro de 2023, até vazões ainda observadas nessa semana. E ali no rio Jacuí, na sua foz ali, em Dona Francisca, podemos observar como esse episódio, né, nessas últimas 2 semanas, chegou a ter um pico de cerca de 12 mil metros cúbicos por segundo de vazão natural média diária, quão superior, né, foram aos episódios relatados anteriormente no ano de 2023 ainda, e como essa exceção ainda vem se dando agora já no caráter um pouco mais rápido, mas o volume de água presente, né, durante todo esse episódio. No Rio Passo Fundo também, por sua vez, a exceção foi um pouco mais rápida e também verificamos picos ainda superiores aos verificados ali ao longo do ano de 2023, com quase 1.400 metros cúbicos por segundo no seu máximo. No Taquariantas, ali na usina de 14 de julho, tivemos também valores já muito expressivos ali desde o início dessas episódios de cheia em setembro de 23 e também depois, posteriormente, ali em novembro. E tal como nos gráficos anteriores, podemos ver que o episódio recente, né, também atingiu uma magnitude um pouco maior, com mais de 11 mil metros cúbicos por segundo registrados aqui na vazão natural média diária. No Rio Uruguai, por sua vez, apesar de uma elevação também já bem significativa, principalmente quando comparado ao ano de 2024, ainda registramos ali na usina de Foz de Chapecó, no Rio Uruguai, valores de vazão natural inferiores aos que conseguimos observar durante o ano de 2023, mas nem por isso evento pequeno, né, com cerca de um pouco mais de 13 mil metros cúbicos por segundo verificados também nessa usina. Trago também um breve relato condensado do que foi apresentado também nessa reunião. Deixo aqui também um QR Code que podem levá-los à gravação dessa reunião no canal da agência, como mencionado anteriormente. E nesse resumo do que foi apresentado aqui, para as 3 bacias aqui nessa condição, onde lá fomos abordados. No Rio Jacuí, destaque para evacuação da casa de força da subestação da usina de Jacuí ali na manhã do dia 3 de maio, dado que a subestação foi inundada devido às vazões de efluentes que não conseguiram ser inferiores aos 2.400 de restrição ali, da condição, o porte da cheia, da vazão observada. De fluência ela foi controlada até o momento possível, tendo que ser então elevada para manutenção ali do nível de espaço real também, a segurança demais da usina, evitando uma operação a fio d'água puramente dita. Mas após a exceção das vazões, como observamos também nos gráficos anteriores, o agente conseguiu então fazer o acesso da estrutura ali da usina e os diagnósticos ainda estão sendo avaliados, certamente precisaremos de um pouco mais de tempo, principalmente quando esses episódios cessarem, para então posteriormente ser avaliado um prognóstico, né, para o retorno efetivo da operação dessa usina. Foi destacado também que em 7 de maio, passado esse episódio também, né, o reservatório da usina de Passo Real veio sofrendo então um depressionamento controlado em taxas muito pequenas para retornar então ao volume de espera definido para esse reservatório, preparando, né, até mesmo para amortecimento de eventuais futuras cheias, tal como as episódios de precipitação dos próximos dias podem nos indicar. E nesse momento, as estruturas hidráulicas da bacia do Jacuí estão prontas, né, para eventuais aumentos de vazões no rio. No Taquariantas, a informação importante foi de que a ombreira direita do barramento da usina de 14 de julho ela está intacta, diferentemente do que as primeiras avaliações indicavam, e o que havia sido danificado, na verdade, foi a crista vertente do vertedouro de soleira livre da usina, não estando assim o barramento com a sua integridade ameaçada por isso, pela questão da ombreira, como divulgado anteriormente. E no dia 7 de maio também foi relatado que as usinas de Castro Alves e Monte Claro saíram do seu estado de atenção para o estado normal, como definido no plano de ação de emergência, o PAI das usinas, e também destaque que a usina de Castro Alves voltou a operar com geração para o sistema. Quanto à bacia do Rio Uruguai, os níveis da bacia, dos reservatórios ali na bacia, eles estão controlados e a operação vem sendo monitorada com frequência em virtude das previsões meteorológicas e eventos que podem vir a acontecer. Falando também um pouquinho dessa questão de cheia, mas no termos aqui de ocupação de volume de espera, na bacia do Rio Parnaíba tivemos alguma ocupação nas últimas semanas de forma
bem controlada e bem tranquila, visando que é o enchimento do reservatório, que já se encontra com um volume útil muito próximo dos 100%, e a alocação de volume de espera do mesmo deve terminar logo nas próximas semanas. Enquanto na usina na Bacia do Rio Jacuí, na usina de Passo Real, tivemos uma ocupação mais sensível, como notificado, né, e divulgado também, né, todas as operações da cheia, para amortecimento e algum controle da defluência ao longo da cascata, e também ali para a questão da usina de Jacuí, dentro do possível, foi feita uma elevação do nível do volume útil de Passo Real, segurando então as defluências dentro do que era possível, e passando então esse maior pico da cheia, né, como vimos também nos primeiros gráficos dessa apresentação, foi feito esse depressionamento controlado, retornando então a usina já aqui para patamares ligeiramente abaixo do volume de espera, pronto, né, para todas as operações hidráulicas necessárias. E por fim, também aquele clássico acompanhamento também das defluências ali no Baixo Paraná, onde desde ali do início já do mês de maio, com a retomada das defluências mínimas em Jupiá e Porto Primavera, as usinas seguem assim, Porto Primavera com defluências muito próximas ao limite ali de defluência mínima de 3.900 metros cúbicos por segundo, enquanto, por sua vez, desde o final da última semana o início da última semana operativa, tivemos uma elevação das defluências de Jupiá para o atendimento ali do nível de Porto Primavera devido à restrição das incrementais também observadas nesse período. E com isso eu finalizo aqui esse bloco por parte da operação hidráulica e retorno a palavra a Márcio e fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Paulo Vitor. Então, a gente agora está encerrando esse bloco. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos para análise das eventuais perguntas enviadas no chat. Bom, então daqui a 5 minutos a gente retorna. Obrigado. Boa tarde, estamos retornando aí para o segundo bloco. Temos algumas perguntas no chat. Do Lucas Almir, da Scopus Energia, e também do Lucas Cousani, da Central Energia. Essas duas perguntas elas vão ser respondidas no bloco da programação, tá? Diária, então serão respondidas no terceiro bloco. Tá? A pergunta do Samuel Campos, da Neo Energia, que é a respeito do SAGIC, a gente solicita que seja enviada por e-mail, porque não é um sistema que a gente trabalha aqui. Então, para a central de relacionamento, tá? Que encaminha essa pergunta por e-mail. Ok? Então, para a gente retomar a nossa apresentação do segundo bloco, eu chamo o Gabriel para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação. Gabriel? Está É, tá desligado. Ah, voltou. Marcela, você consegue transmitir a apresentação aí para mim? Eu não estou conseguindo abrir ela aqui, Eu consigo, só preciso abrir aqui no Teams, por só um favor. minuto. Um momento, Gabriel, só um instantinho, porque eu estava só com a minha Ok. aberta. Márcio, 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 está demorando para carregar aqui. Como Eu sugestão, já eu posso consegui aqui, eu já apresentar? consegui. Está demorando para carregar. Vou compartilhar. Eu poderia apresentar antes.
O Gabriel falou que conseguiu aqui. Ok, tá bom. É, vou compartilhar aqui. Oi, boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês os destaques da previsão de carga para programação diária dessa semana. Nós temos aqui uma semana de previsão de carga comportada no subsistema Sudeste. As previsões vieram bem aderentes, tá? Exceto no domingo, no sábado passado, que veio uma carga mais abaixo do que o esperado, tá? Pronto. Aí, ao longo da semana, na programação diária, nós tivemos aí um desvio de 1,51% no Sudeste, contra 2% do Previcar de 100. Já no subsistema Sul, em função das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, no dia 3 de maio, ali, nós tivemos uma carga muito abaixo do esperado, entre 3 e 4 de maio, né? O final de semana veio bem aderente, mas durante a semana a gente já teve uma retomada da carga um pouco acima do subsistema sul, um pouco acima do esperado, muito em função de, do calor em Florianópolis, no Paraná. Porém, o Rio Grande do Sul continuava com uma carga bem baixa. Então, nós tivemos aí um desvio de 3,5, o desvio médio no PDP, e 3,7 prévia carga decente. Já no subsistema Nordeste, foi uma semana bem comportada, apenas por um erro de medida. Essa carga será consistida ali, um congelamento na medida de geração fotovoltaica no domingo, tá? Isso aí, no subsistema Nordeste, ao longo dessa semana, nós tivemos aí 1,15% de desvio, contra 1,52% do Previcar de 100. E no subsistema Norte também, uma semana com desvios bem comportados, exceto por chuvas na quinta-feira passada e na quinta-feira agora, tá? Mas no geral da semana, um desvio de 1,5% na programação diária e 1,86% no pré-carga decente. Já no sistema interligado nacional, o desvio mais significativo foi no domingo, muito em função do desvio do subsistema Sudeste. Nos demais dias da semana, houve uma carga bem aderente com o programado. Então, nós tivemos aí um desvio de 0,91 no PDP e 1,71 no pré-carga decente. Bom, passo a palavra agora ao Márcio. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Gabriel. Dando continuidade às apresentações da gerência de previsão de carga, chamo agora a Marcela para falar um pouco sobre a previsão de carga para a programação mensal da operação. Marcela, está com você. Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. Então, nós seguimos falando a respeito de carga, mas agora em horizonte semanal.
exatamente aquelas projeções que foram realizadas na segunda revisão semanal do PMO de maio. Inicialmente, antes de mostrar o acompanhamento, nós seguimos com os destaques, né, referentes a essa semana e as premissas que foram consideradas para a consolidação das previsões de carga para as semanas à frente. No caso do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a carga ela vem respondendo bastante em relação às elevadas temperaturas que vêm ocorrendo e se mantiveram, né, em patamares elevados durante a semana em curso, seguida dos baixos totais de precipitação nas capitais. Para a próxima semana operativa, são esperadas maiores oscilações nas temperaturas no decorrer do período. Nós teremos o início da semana marcado por temperaturas ainda bastante elevadas, mas em função de passagem de duas frentes frias previstas para o período, essas temperaturas elas devem oscilar um pouco mais e fecharem a semana num patamar mais baixo. Mas como a Beatriz comentou, em média, as temperaturas em São Paulo deverão sofrer um decréscimo em relação à média dessa semana e no Rio de Janeiro deve permanecer estável. Já para o subsistema sul, a carga da semana atual ela vem sendo fortemente impactada pelos efeitos das intensas chuvas e inundações ocorridas no Rio Grande do Sul, e a gente acredita que os efeitos ainda relacionados a essa grave situação do estado, juntamente com a sinalização de declínio das temperaturas, por conta também do avanço de algumas frentes frias, são fatores bastante pertinentes e que foram considerados para a revisão das projeções de carga no caso do subsistema sul em relação àquelas consideradas nos estudos passados. Já os subsistemas norte e nordeste, eles seguem com condições de estabilidade e os destaques para a próxima semana para as capitais dos estados que agregam o subsistema norte é de ocorrência de chuva fraca moderada em Belém e as pancadas de chuva nos finais de tarde e noite em Manaus, comuns, né, nessa região. E para as capitais do subsistema nordeste, a expectativa é de que ocorra precipitação em no litoral de algumas regiões, né? Mas, porém, sem grande intensidade e sem variação do volume em relação ao observado na semana em curso. Agora, seguindo para o acompanhamento semanal, no gráfico nós temos representado aqui mais à esquerda o valor mensal consolidado no PMO de maio, na revisão 0. Nós temos as 2 primeiras semanas operativas do mês com valores verificados e os respectivos desvios em relação às projeções. Lembrando que para a segunda semana operativa do mês, nós temos uma expectativa de fechamento com base no que nós tínhamos verificados, né, quando da ocasião da consolidação da revisão, que foi no dia de ontem. Então, nós tínhamos dados verificados até quarta-feira, e as projeções para quinta e sexta-feira. Então, essa estimativa de fechamento, no caso do subsistema Sudeste, indica uma variação bastante pequena em relação ao que nós projetamos para essa semana, né? Um valor apenas 0,9% abaixo da previsão. Em função do que vem acontecendo e das premissas que estão sendo consideradas, né, principalmente para a terceira semana, no que tange às informações meteorológicas, nós achamos por bem, até por conta da sinalização dos modelos e da sinalização dos próprios agentes, fazer uma revisão na terceira semana em torno de 4,5%, né, para cima, em relação àquela projeção da revisão passada. Então, ainda que essa projeção ela tenha sido revista para cima, ainda permanece num valor menor do que os das semanas anteriores, exatamente pela expectativa de redução, né, de variação, de oscilação das temperaturas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, em parte do Centro-Oeste também. E aí, para a quarta e quinta semana, nós fizemos ajustes pequenos, só para ficar mais aderente ao que a gente está projetando para a próxima semana, dado que para esse período, né, da quarta e da quinta semana, nós ainda não temos sinalizações mais precisas, né, em termos de meteorologia. E essas informações das semanas verificadas, mais a revisão das projeções das semanas 3, 4 e 5, sinalizam hoje para a gente um fechamento da carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste de 45.037 megawatts médios e com uma indicação, né, de um valor 3,4% acima da projeção inicial.
Passando para o subsistema sul, nós também temos o valor previsto para o mês de maio no PMO. A primeira semana operativa do mês com um desvio bastante grande em relação à nossa projeção realizada também no PMO para essa primeira semana. Aqui, muito em função da ocorrência das elevadas temperaturas, a carga se verificou num patamar até mais alto do que aquele esperado para uma semana de feriado, né? Que aqui nós tivemos o feriado do dia 1º de maio. Nessa ocasião, né, do fechamento dessa semana, nós fizemos a projeção para as semanas à frente, mas nós não tínhamos a sinalização da expectativa da ocorrência dos fatos que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul. Então, o fechamento esperado para essa semana é de um valor 2% abaixo da nossa projeção, e só ressaltando que a carga do Rio Grande do Sul ela vem em patamar bem mais baixo, mas foi compensado por uma carga mais alta em Santa Catarina e no Paraná, também em função das elevadas temperaturas. Para a próxima semana, dada as condições meteorológicas, né, de sinalização de redução brusca até das temperaturas máximas e mínimas também, e também em função dos impactos que vêm sendo observados no Rio Grande do Sul, nós fizemos um ajuste na projeção anterior em 6,1%, né, trazendo essa projeção para baixo, e uma pequena revisão na quarta semana operativa do mês de 1,4%. A quinta semana, nós mantivemos a previsão anterior, levando em consideração uma semana mais baixa em função da ocorrência do feriado prolongado de Corpus Christi. Com essas informações, hoje o nosso maio revisto, ele indica uma variação de menos 1,4% em relação à nossa projeção inicial. Então, aqui a gente vê que o desvio da primeira semana, que foi muito elevado, ele acaba sendo compensado por essas 3 semanas onde nós revimos os valores para baixo. Para o subsistema Nordeste, a semana em curso, fechando bastante aderente à nossa previsão, com uma variação praticamente nula. A expectativa é de manutenção das premissas, né, em relação àquelas que vêm sendo consideradas em cada estudo do mês de maio. Então, em função disso, nós não fizemos nenhum ajuste para as semanas do horizonte de previsão. E com essas informações, nós temos uma variação prevista também muito pequena com essa nova estimativa de fechamento do mês de maio, uma variação de apenas 0,2% em relação à nossa projeção inicial. Passando para o subsistema Norte, a semana em curso também com um desvio de 2%, fechando aí acima da nossa projeção, e aqui a gente ressalta 2 fatores que contribuíram para essa carga mais alta, né? Primeiro que a partir de quarta-feira, a gente começou a observar redução nos totais de precipitação, principalmente em Manaus e em São Luís. E nós tivemos também, durante a semana, uma pequena variação da carga dos consumidores eletrointensivos, né? Um pequeno ritmo de retomada em relação aos dias anteriores. Então, esses 2 fatores, eles impactaram diretamente nessa nova expectativa de fechamento da carga. Para a próxima semana, as premissas meteorológicas elas se mantêm estáveis em relação àquelas consideradas anteriormente, e o ajuste que nós fizemos, né, em 1%, em relação à projeção inicial, foi só para manter a carga no nível parecido com a expectativa de fechamento da semana em curso. As semanas 4 e 5 permanecem com os mesmos valores do estudo anterior, e a sinalização que nós temos hoje de fechamento do mês da carga do subsistema Norte é de um valor 1% acima da nossa projeção inicial, então também com uma variação bastante pequena. Para finalizar, nós temos o Sistema Interligado Nacional, que traz para a gente a junção de todas as informações que nós vimos por subsistema. A primeira semana com uma carga bastante superior à nossa expectativa, quando a gente estava fazendo ainda o estudo do PMO, dado que a primeira semana ela é prevista no horizonte do PMO, né, na revisão 0. A segunda semana, ela, em termos de sim, ela está fechando até bastante ajustada em 0,7%, mas nesse caso a gente viu que um subsistema acabou compensando o outro. As revisões para as semanas à frente
No SIM, elas também são pequenas e sintetizam cada revisão que nós fizemos por subsistema. Com isso, a expectativa de fechamento da carga no SIM é de um valor 1,8% a nossa projeção inicial. Então, a nossa expectativa lá no fechamento do PMO de maio era de um valor para o mês de 77.072 megawatts médios, e hoje a gente tem uma expectativa mais otimista de 78.481 megawatts médios. Então, essas eram as informações que nós tínhamos a trazer a respeito de revisão semanal, né, de acompanhamento da carga em horizonte semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Márcio. Obrigada. Obrigada, Marcela. Obrigada pela apresentação. Para encerrar as apresentações desse bloco, chamo agora o Daniel para falar um pouco sobre os resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa. Daniel. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, irei dar início à apresentação da gerência de programação mensal da operação, com os dados e resultados da revisão 2 do PMO de maio de 2024, referente à semana operativa de 11 a 17 de maio. Então, trazendo inicialmente os destaques aí, o primeiro destaque é em relação à revisão dos CVUs de algumas usinas referentes a leilões específicos e também usinas merchant, onde podemos observar, né, no gráfico aqui ilustra a comparação entre as duas revisões, né, a revisão 2 com a revisão 1, onde tivemos elevação, né, de CVU em todas as usinas revisadas. Então, as usinas que tiveram a revisão foi a das GNL Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, e Paulínia, Suape 2, Viana 1, Global 1 e 2, Geramar 2, Povoação 1, Luiz R. Melo do PCS, Porsud 1 e 2, e os valores ficam aqui a título de informação, vocês podem conferir tanto no deck quanto também na apresentação que a gente vai disponibilizar ao final da tarde. Também, conforme o Paulo Vitor mencionou, né, as chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, né, ocasionaram alguns impactos em algumas usinas, principalmente aqui no Jacuí e no Vale do Taquariantas, no Rio Taquariantas, atingindo então as usinas aí Jacuí, Dona Francisca, Monte Claro e 14 de Julho, onde esses agentes eles declararam, né, para todo o horizonte de estudo, né, uma restrição elétrica de geração nula. Também, né, tivemos uma restrição elétrica conjuntural, né, nessa primeira semana, de uma geração mínima na UTE Canoas de 135 megawatts, decorrente da inundação, né, de uma subestação, né, de Nova Santa Rita, devido ao transbordamento do rio Caí, onde foi necessário esse despacho mínimo aí para evitar, né, tanto a questão de sobrecarga quanto colapso de tensão, em caso de alguma contingência simples ali na região metropolitana de Porto Alegre. Indo para os resultados, né, o CMO dos subsistemas Norte e Nordeste nulos e equalizados, enquanto do subsistema Sul e Sudeste e Centro-Oeste também equalizados, porém com valores em reais por megawatt-hora de 1,19 no patamar de pesada, 1,14 no patamar médio e 1,09 no patamar de carga leve, sendo um CMO médio de R$ 1,13 nesses dois subsistemas. Podemos observar, então, né, um descolamento, né, dos subsistemas Norte e Nordeste em relação ao Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Isso, pois, foi atingido o limite de intercâmbio, né, nos patamares de pesada, média e leve dos bipolos do Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, e esses limites estruturais. O FNS, né, ele foi atingido no patamar de pesada e média conjuntural, né, lembrando que as restrições conjunturais são aquelas afetadas por intervenções na rede de operação, na primeira semana operativa, e também pegou, né, o somatório FNS mais FNES, né, nos patamares de pesada, média e leve conjuntural. Em relação ao despacho térmico, né, salientando que a definição, né, do despacho térmico e da titulação dele é realizada na etapa de programação diária, né, então, a título de informação, temos o despacho do modelo Decomp, onde ele não indicou nada por mérito, né, por ordem de mérito, apenas as inflexibilidades, e a restrição elétrica na região sul, né, já informada ali da UTE Canoas, de geração mínima de 135 megawatts.
Com relação ao despacho GNL, né, lembrando que a gente tem um despacho antecipado indicativo antecipado dessas usinas. Então, a gente já está com um horizonte de 13 de julho a 19 de julho, onde o benefício GNL do subsistema Sudeste Centro-Oeste foi de R$ 3,01 em todos os patamares de carga, e do subsistema Nordeste de R$ 3. Com isso, né, os valores são inferiores aos CVUs dessas usinas, portanto, não há indicativo de despacho antecipado das usinas GNL para o período informado. Indo agora para os armazenamentos, né, lembrando que em destaque a gente tem a revisão 2, né, e as demais linhas aqui, né, em tonalidades mais claras, a referência das revisões 1 e revisão 0. Então, partimos nesta revisão do subsistema Sudeste Centro-Oeste, né, com um volume inicial de 72,4%, andando de lado, né, com uma projeção de seguir no mesmo nível, né, no dia 31 de maio, né, o final do mês. Já abrindo os cenários, né, para o final do mês de junho, né, o valor esperado é de 70,8%, e a diferença entre o mínimo e o máximo aí dos cenários é em torno de 10%, né, 67,2% o mínimo e 78,1% o máximo. Já para o subsistema sul, a gente parte de 84,5%, essa revisão, né, 11 de maio, e é esperado, né, no final do mês, que atinja 90,9%, e o final do mês de junho, 95,3%, e também, né, uma diferença entre o mínimo e o máximo em torno de 10%, né, de 87,5% a 96,5%. Em relação ao Nordeste, temos uma partida de 77,2% nessa semana, e é esperado um declínio, né, durante o mês de maio, chegando aí a 73,5% ao final de maio, e um valor esperado de 70,4% ao final de junho, já com uma dispersão menor, né, com um cenário mínimo, né, de 69% e o máximo de 73,4%. Já a região Nordeste parte essa semana com 96,2%, atingindo aí 97,3% ao final do mês de maio, e um valor esperado de 98% ao final do mês, com uma leve dispersão, né, entre 97% 90% e 100%, entre o mínimo e o máximo. Com relação à importação de energia, né, para a Argentina a gente não teve importação, também em função desse cenário lá da região sul, né, dessa subestação de Nova Santa Rita, onde também não é recomendado, né, a gente ter essa importação lá no somatório das conversoras Garabi 1 e 2. E para o Uruguai a gente teve uma oferta de importação pela BTG Pactual de 5 blocos de energia de 100 megawatt-hora, 100 megawatts médio, desculpa, cada bloco, totalizando 500 megawatts, sendo o mais barato de R$ 578,61 e o mais caro de R$ 2.085,26 o megawatt-hora. Partindo agora para as intervenções energéticas relevantes, né? Lembrando que o critério de relevância são intervenções em unidades geradoras que alterem os limites sistêmicos ou intervenções em unidades geradoras de grande porte. Então, para a semana de 11 a 17 de maio, temos uma manutenção preventiva da unidade geradora 4 de Capivara de 11 a 15 de maio, a unidade geradora 1 de Volta Grande para uma manutenção trianual de 13 de maio a 12 de junho, e na região sul a gente tem a unidade geradora 3 de Machadinho, para uma manutenção corretiva no tubo de sucção da unidade geradora, no período de 11 a 13 de maio. No subsistema norte, na usina de Estreito, temos uma manutenção quatrienal, programada para o período de 13 de maio a 2 de junho na unidade geradora 1. E nesse primeiro dia, né, para fazer o procedimento ambiental de parada da unidade geradora 1, será necessário desligar a unidade adjacente. Então, a unidade geradora 2 será desligada apenas no dia 13. No subsistema Nordeste, temos como destaque o Black Start da usina de Xingó, programado para o próximo domingo, no dia 12 de maio. Com isso, encerro a apresentação da gerência de programação mensal. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Márcio. Obrigado, Daniel. Com essa apresentação, então, a gente encerra o segundo bloco. Faremos novamente uma pausa de 5 minutos para a eventual análise das perguntas que foram enviadas no chat. Tá? Então, daqui a 5 minutos, retornamos. Obrigado pela participação de todos.
Boa tarde, pessoal. Estamos entrando agora no último bloco de apresentações, tá? E a gente vai responder algumas perguntas aí que estão no chat, outras que são mais voltadas para a parte de programação, elas serão respondidas ao final, após a apresentação da programação. Então, deixa eu separar aqui quais são as perguntas. Ah, tá. Em relação à pergunta do Lucas, da Central Energia, prezados, boa tarde. Nos últimos dias, a OHE Tucuruí apresentou redução de quase 1 gigawatt de disponibilidade devido a manutenções e restrições. Poderiam comentar sobre essa redução e se ela tem relação com o ofício número 402 de 2024 da SFT ANEEL, referente a uma possível suspensão da operação comercial das 3 unidades geradoras da usina? Eu chamo o Daniel para responder. Daniel? Boa tarde, Lucas. Agradeço a pergunta. Em relação à suspensão da operação comercial, acredito que seja das UGs 10, 16 e 21, né, que constam nesse ofício. A gente não tem nenhum posicionamento ainda da ANEEL a respeito disso, né? Então, elas seguem tão indisponíveis, né, em manutenção, mas não suspensas. Em relação à disponibilidade, né, de novidade de UGs nessa semana, a gente teve a saída da UG1 para uma manutenção preventiva de 6 a 11 de maio e teve uma saída intempestiva ontem, no dia 10, opa, desculpa, hoje no dia 10 de maio, e tem uma previsão de conclusão amanhã, dia 11 de maio. Então, ó, isso aí acarretaria numa redução aí em torno aí de 750, 740 megawatts. Não sei se você estava se referindo a essa redução. Caso seja alguma redução que seja verificada em geração, aí eu peço por gentileza que deixe claro aí que o pessoal da programação diária pode responder no próximo bloco. É isso, Márcio. Obrigado. Obrigado, Daniel. Pergunta 7 agora do Tiago Silva, da Tria Energia. Há alguma previsão para a divulgação da curva operativa de Tucuruí para esse período seco? Também o Daniel, chamar novamente o Daniel para responder. Boa tarde, Thiago. Aproveitando então para responder sobre a curva de Tucuruí, né? Ela inicia a restrição, né, no mês de julho. Então a gente divulga, né, a curva de depressionamento aí no decorrer do mês de junho. A gente já iniciou algumas reuniões e estudos internos, né? Depois a gente envolve ali os agentes, né, da região norte, né, para a gente fazer a definição e divulgar para vocês. Obrigado, Márcio. Daniel, acho que você pode ficar por aí, que as próximas duas são com você também. Do Paulo Sérgio, da Simple Energy. E acho que também está junto com a da Júlia Barros, da CPFL, né? Acho que as duas são perguntas próximas. Carlos, boa tarde. Disponibilidade da UHS do Sul, como 14 de julho, foram declaradas até o final de junho. E a da Júlia é: prezados, boa tarde. A previsão de até quando as usinas do Sul, Jacuí, Dona Francisca, Monte Claro, 14 de julho e Canoas, permanecerão com restrição? Então, essas duas perguntas eu deixo para o Daniel responder. Boa tarde, pessoal. Sim, as restrições foram declaradas, né, por todo o horizonte do estudo, então está indo até o final do mês de junho. Porém, né, os agentes eles vão fazer um acompanhamento, né, a situação ainda é crítica lá na região sul, né, então a preocupação principal agora é a questão de segurança de barragem e de pessoas, né, e eles não conseguiram ainda, né, avaliar, né, quais são os danos aos equipamentos e qual o período de indisponibilidade completa aí que teremos no decorrer do ano. Então, o horizonte de estudo até junho, né, eles estão declarando a restrição elétrica de geração nula. Então, assim que a gente tiver alguma nova informação, a gente vai informando você, seja na reunião semanal ou no PMO. Obrigado. Obrigado, Daniel. Então, para dar continuidade agora para o último bloco de apresentações e para falar um pouco sobre o estudo prospectivo do CMSE de Horizonte de maio a outubro, eu chamo o Wagner. Wagner. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos e todas. Deixa eu botar aqui na tela a apresentação.
Já estão vendo em modo apresentação, Márcio? Já sim, Wagner. Já. É, então, como a gente vem aí mensalmente, assim que a gente consegue apresentar na reunião do CMSE, então a gente traz exatamente aí os mesmos slides que são apresentados nessa reunião, o que foi apresentado no que se refere à avaliação das condições de atendimento eletroenergético do SIM. Então, a gente teve agora, nessa última quarta-feira, antes de ontem, dia 8 de maio, a reunião do CMSE, e a gente levou justamente normalmente a janela que a gente leva nas reuniões ordinárias, uma janela móvel ali de 6 meses à frente para essa avaliação. Então, o que a gente vai apresentar aqui é justamente a avaliação de maio a outubro, sempre considerando aqueles dois cenários de vazão, um limite inferior e um limite superior. E, e aí o que a gente vai ver aqui a partir de agora são exatamente os mesmos slides que compõem, quer dizer, lógico, a apresentação é maior, tem outros assuntos, mas esses slides são exatamente os que compõem a avaliação das condições de atendimento, aí 6 meses à frente, que são apresentados na reunião. Então, em questão de ENA, o limite inferior considerou 74% da MLT, para aí a gente está falando já em média dos 6 meses para o SIM, e limite superior 102% da MLT. E aí aqui nesses parágrafos são feitos uma comparação aí com o histórico, um detalhe que maior é que o limite inferior, quer dizer, na consideração do limite inferior, esse que conduziria a 74% da MLT, teria que o sétimo menor histórico, do sétimo menor período, maio a outubro, do histórico. Sudeste seria ali o pior do histórico, e Norte o 36º menor, e o Nordeste 11º menor. E o Sul, suas condições seriam classificadas como 40º maior. Dado esse cenário de ENA, então limite inferior, limite superior, então a gente aqui vê agora a evolução dos armazenamentos, sempre aquele pontilhado o que foi levado na apresentação anterior, até em título de comparação. Então, é pontilhado que foi levado na reunião anterior e a linha contínua são os valores atualizados. Então, a gente vê que a gente já parte ao final de abril, quer dizer, iníciozinho de março, em condições melhores, inclusive, do que o limite superior. Aí também, de novo, a apresentação anterior tinha sido feita no finalzinho de março, ainda com aquele último fenômeno que pegou ali a região sudeste, ali a zona de convergência ainda acontecendo. Então, quer dizer, a gente veio. E as condições acabaram vindo melhores do que as prospectadas. Então, de novo, assim como teve o mês passado, hoje a gente vê aqui já uma partida melhor do que a gente estava prospectando no mês anterior, 70,7 ao final de abril. E a gente vê que, lógico, período seco, né? A gente não tem grandes variações ali entre o período úmido desculpa, entre o limite superior e o limite inferior, superior e inferior, os meses das regiões ali sudeste, nordeste, norte, você pode ter alguma variação no sul, mas em geral os armazenamentos andam bem próximos e a gente começa a ter uma diferenciação maior justamente no último mês ali, aí lembrando que aí a gente começa a enxergar ali o início do próximo período úmido, né? Historicamente, quer dizer, não numa análise histórica, outubro já é o mês onde você tem uma base maior de MLT. Então, quando você olha a superior e inferior desses meses, você tem uma diferenciação maior de armazenamento. O Sudeste, isso para o Sudeste, né? Em superior chegando a 60,7, no inferior 47,3,
ambos abaixo aí do que a gente verificou no ano passado, mas com certo conforto aí em relação às faixas amarela e vermelha da, da curva referencial de armazenamento. Então, aqui o texto é mais ou menos isso que eu já comentei, né? Quer dizer, basicamente passando por cima do que estava prospectado no mês anterior, em função ainda aí das condições verificadas aí no iníciozinho de abril, melhores do que a gente tinha prospectado. Em relação ao SIM, sem muita novidade em relação ao que eu já comentei aqui em Sudeste, uma trajetória que é um pouco maior é justamente já diferente ali, mas aí já porque já envolve as outras regiões, mas assim, sem grande destaque em relação ao que já foi comentado no Sudeste, e o SIM terminando aí no limite inferior 50% ao final de outubro, 61,6% em relação ao limite superior, ambos também abaixo do prospectado, do verificado em outubro, mas também com folga aí em relação às regiões amarela e vermelha da CREF. Em relação a CMO e geração térmica, quer dizer, limite superior, a gente continua aí, já vem apresentando há bastante tempo, né, ocorrência do limite superior, o CMO aí nulo, muito próximo de nulo aí, em todo o horizonte, quanto que no cenário inferior, a partir de junho ali, principalmente ali julho, agosto, a gente começa a ter um aumento, um aumento do gradativo do CMO, e indo a valores ali em torno de 150, 170, nos últimos 2 meses, setembro e outubro. E isso reflete aqui numa geração maior, aqui geração térmica, nesse cenário amarelo aqui, que é o limite inferior, e o restante, todo o limite superior, tanto os primeiros meses do limite inferior, a geração térmica é igual à inflexibilidade considerada no caso. E aqui o pontilhado em cima seria justamente a disponibilidade, quer dizer, a folga que a gente teria aqui em relação ao esse despacho por mérito ou inflexibilidade. Então a gente olha agora, aí sai um pouco da avaliação energética e a gente olha um pouco a avaliação do balanço de ponta. Então, lembrando sempre, quer dizer, essa é uma fotografia de uma condição bem ruim, quer dizer, que combina a expectativa de uma demanda máxima com um, a consideração de um cenário muito ruim de hidráulica, de eólica, desculpa, hidráulica não, de eólica, onde a gente faz um levantamento, uma distribuição baseada no histórico dos 2 últimos anos para geração eólica, e a gente considera o P5 dessa distribuição. Então, é a combinação ali de uma demanda máxima com esse cenário muito ruim, e aí a gente faz uma análise ali de um atendimento típico de um dia útil para cada um desses meses, e, e a gente avalia ali justamente na pior hora ali, a pior condição de atendimento é a fotografia que a gente reflete nesses meses. E então a gente vê aqui praticamente todos os meses, tem um valor bem pequeno aqui em setembro, mas praticamente todos os meses indicando ali a necessidade, podendo atingir, precisar de geração térmica adicional para o fechamento de balanço nessa condição crítica aí de demandas máximas com P5 de eólica, praticamente todo o horizonte, com valores maiores aqui ainda nos meses iniciais do estudo, e depois só voltando a aumentar de novo, aí quando a gente vislumbra novos aumentos de temperatura lá para outubro, né? Isso na condição de cenário inferior. No cenário o cenário a gente só concentra, não tem valores muito diferentes, sendo cenário inferior, cenário superior, então aqui a gente acaba levando para o CMSR só o inferior mesmo, que não tem muita consideração em relação aos dois cenários. Então, essa aqui é basicamente o que a gente já comentou, quer dizer, ambos os armazenamentos com folga em relação a CREF, o despacho
adicional em relação a mérito só ali a partir de julho, agosto, né? No horizonte, a partir de agosto, e o atendimento de ponta podendo ter aí uma geração térmica adicional em todos os meses estudados. Então, isso é o que foi apresentado lá para essa última reunião do CMSE. Então, Márcio, passo aí adiante. Obrigado, Wagner, obrigado pela apresentação. E agora a gente vai entrar na parte dos limites elétricos e principais intervenções com restrições. Tá? Deixa eu ver se tentar compartilhar aqui. Que vocês já estejam olhando aí a parte da apresentação. Aqui. Opa, passou demais. Então, dentro da área norte-nordeste, temos aí de 0 às 7 do dia 11 e, deixa eu tirar aqui, e das 0 às 13 do dia 12, domingo, teste da teleproteção da primeira ionização da LT Poções 3 Morro do Chapéu 2. Tá? A gente tem umas restrições de FNESE para esse teste, de 5.800 e um R seco, recebimento pela região Sudeste Centro-Oeste, de 9.800. Tá? O FNESE hoje está beirando aí os 5.000, 5.000 e pouco, então não devem ser restrições ativas para esse final de semana. Tá? A entrada dessa linha vai ajudar no escoamento de eólicas e renováveis ali na parte do sul da Bahia. Ainda dentro desse escopo, antes de entrada daquela linha, a gente teria que fazer esse serviço também, no domingo, dia 10 a 10 horas da meio-dia, testes de sincronismo associados a essa integração de Poções 3 Morro do Chapéu. A FNES um pouco mais baixo, 5.400, também um R seco também, devido à coincidência, e uma redução de 600 megawatts nos limites de FNES e FNS mais FNES para a perda do bipolo em função do fluxo norte-Xingu. Tá? O FNES também não deve ser restrição, tá? Nem o R seco, e a redução de 600 é o que a gente vai ficar mais observando aí para o final de semana, já que existe a exploração desses limites aí, a gente já está trabalhando com eles em quase 100%. Tá? Mas para o final de semana, domingo, é possível atender. Tá? Temos barra B1, e depois na sequência a gente vai ver que teremos a barra B2 de Biquara, uma manutenção primitiva, e também para um FNES 5800 que não deve ser restrição, e a gente já tem até o de 5400 no slide anterior. Tá? Na sequência, a barra B2, também de Biquara, 500 kV, também a manutenção preventiva, ou seja, barra 1 e depois barra 2, com um FNES de 5800, também não é uma restrição ativa. Temos os serviços aí, de 8 às 15 no sábado, da LT Serra da Mesa Gurupi Circuito 1, tá? Conexão de cabos e equipamentos para atender a implementação do CEP. A gente vai ter algumas intervenções ao longo do mês de maio, mês de junho, que é a atualização do CEP lá da Norte Sul. Então, a gente vai ter muitas intervenções aí para a implementação do CEP teste. Essa aí é uma delas, Serra da Mesa Gurupi. FNES também sem restrição, 6.000. O FNS de 2.700 também não deve ser uma restrição ativa para o sábado. E a atenção aí seria na redução dos limites em 600 megawatts. Colinas de Miracema, de 22 horas do dia 11 às 10 horas do dia 13, na segunda-feira. Também atividade do CEP, como a gente está comentando, tem várias atividades aí no mês de maio e junho para atualização do CEP da Norte Sul. E a solicitação é de um fluxo entre Colinas e Miracema de 2.300, também deve estar sendo atendido nesse horário. Uma redução um pouco menor nos limites, em torno de 200 MB, que não deve ser também problema de ser atendido. Temos ali na região lá de Porto Velho, LT Santo Antônio, coletora Porto Velho C2, das 6 do dia 12 às 23h59 do dia 15, numa quarta-feira, manutenção preventiva no sistema de proteção dessa linha. Tá?
Temos uma restrição para o escoamento do back-to-back em 250 e uma solicitação de Santo Antônio e Samuel Rondon maior que 9 unidades e a margem esquerda de Santo Antônio mais geral, 25 unidades geradoras. Imperatriz da Ceilândia, para a semana que vem, a partir da terça-feira, de 22 horas de terça-feira, às 6 horas da manhã de quarta. Também plantação do CEP, tá? E com restrições muito tranquilas de serem atendidas, né? Exportação norte entre 5.000 e 5.500, e o fluxo norte-nordeste entre 4.800 e 4.500. Também não estão chegando a esses valores nesses períodos. Tá? Temos a manutenção que já iniciou, que é a manutenção de longo prazo da Itaberati de Rio Preto, iniciou no dia 2, está indo até o dia 29, é a substituição de cadeia completa lá de ferragens e isoladores. A gente vai ter na sequência outros circuitos de 765 após o término desse, para realmente essa troca estão muito degradados por corrosão. E a gente tem uma redução aí nos limites de 2.500 de RCE, de 500 no RSUL e de 170 nos limites do fluxo bateias. Tá? A gente já está com essa redução desde o dia 2 e está sendo possível de ser atendida sem maiores problemas. Temos uma manutenção preventiva de 6 anos na linha Estreito Fernão Dias, das 6 às 16 do dia 12. Também com a restrição de RSU, que está dentro daquele escopo lá da Taberá-Tijuca, é uma restrição mais branda, né, de 7.000. Somatório dos bipolos de madeira em 4.500 e somatório de todos os bipolos em 4 GB. 14 GB, desculpe. Temos a manutenção que também já está vindo desde o dia 2, tá? De quarta-feira vai até dia 31, tá? Que é uma restrição operativa na linha do eletrodo de terra do bipolo 2, lá de Ibiúna, Foz do Iguaçu. Tá? A gente tem algumas restrições aí para a transmissão do elo, dependente de quanto está o número de conversores, se tiver entre 4 ou mais do que 4, mas são restrições que também estão sendo atendidas sem maiores problemas. Dentro dessas atividades aí do eletrodo, a gente também tem o conversor 3 de Foz, tá? Que também já iniciou no dia 6 e vai até o dia 17. A gente está fazendo a substituição dos capacitores das quadriválvulas do conversor 3. Tá? E também temos algumas restrições aí, dependendo do número de conversores ligados, se for menor ou maior ou igual a 4, mas também com uma potência nos elos que estão dentro do que a gente está programando atualmente. Tá? E foram essas as intervenções energéticas, elétricas, desculpe, com restrições energéticas. Dando sequência aí no nosso bloco, eu vou convidar o Rodinei agora, ele vai falar um pouco sobre o atendimento à região sul. Tá? E, Rodinei, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. Só passar um breve panorama aí como é que está o atendimento eletroenergético do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem, os ativos da rede de operação, né, afetados pelo o evento lá que permanecem fora. Temos a indisponibilidade total da subestação de Nova Santa Rita, aí, que tem pelo menos 20 funções de transmissão entre linhas e transformadores, e também outras linhas por queda de torre no Rio Grande do Sul, aí, somando um total de 23 linhas no Rio Grande do Sul. De transformadores, então, compondo a parte né, da indisponibilidade da subestação de Nova Santa Rita, tem os 4 transformadores, bem como mais elementos né, das subestações que compõem a região da metropolitana de Porto Alegre. E as usinas, né, usinas despachadas centralizadamente pelo ONS, então temos a usina de Monte Claro, 14 de julho, Jacuí e Dona Francisca, que seguem indisponíveis.
Esse é um panorama elétrico, uma representação simplificada da rede básica, né, do Rio Grande do Sul, que afeta. Então, tem a indisponibilidade total da subestação de Nova Santa Rita, né, afeta todo o atendimento da região metropolitana de Porto Alegre. E, por fim, né, as ações de controle que o ONS tomou para garantir esse suprimento de energia, né? Foi a maximização da usina de Pampa Sul, a solicitação de despacho da térmica de Canoas, e bem como em determinados momentos a importação de energia da República Oriental do Uruguai, né, via conversora de Melo. Márcio, era isso que eu tinha para passar. Ok, obrigado, Rodinei. Então, para finalizar esse bloco, vou chamar a Amanda para fazer a apresentação da gerência de programação diária, falando um pouco sobre a política operativa da última semana. E após a apresentação da Amanda, algumas respostas que a gente selecionou lá no chat. Amanda. Ok, Márcio. Obrigada, boa tarde. Rodinei, você pode... Ah, tá. Já compartilhou. Ok. Márcio, pode me confirmar se já está aparecendo? Tá, sem política operativa. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, eu vou dar início à apresentação da parte de política operativa, que aborda a semana operativa do dia 4/5 ao dia 10/5, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Bom, nesse slide a gente apresenta a distribuição no balanço da semana, do dia 4 ao dia 10, por fonte de geração, onde 95% corresponde ao despacho de geração renovável, e de todas essas fontes, 35% são usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGDs. A gente também destaca que o montante de geração total foi de 0,8 gigawatts maior do que o despachado na semana anterior, e além disso, as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram a redução da geração hidráulica, aproximadamente 1,5 gigawatts médios, e a elevação na participação da geração eólica, de aproximadamente 2,4 gigawatts médios. Bom, nesse slide a gente traz uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, para os subsistemas Nordeste e Norte, foram observados valores de CMOs nulos. Já no subsistema Sudeste e Sul, o CMO médio é de 61 centavos o megawatt-hora. No modelo DCEM, no subsistema Sul, são observadas modulações de CMO como consequência da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Farroupilha Charlau 2, conforme a SGI 25578 de 24, dada a indisponibilidade da subestação de Nova Santa Rita. Destaque para o dia 9/5, nesse dia a previsão de geração eólica foi significativamente reduzida, atingindo valores ali inferiores a 200 megawatts, a menor geração eólica da semana, impactando significativamente os valores de CMO. Já no subsistema norte, os valores de CMO eles apresentam também modulações, nesse caso são decorrentes do limite do fluxo de Jurupari-Oriximiná, FJPOR, conforme instrução de operação normal. Nesse slide é apresentado o CMO por barra durante uma meia hora. A gente destaca novamente que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. São observados CMOs equalizados entre todos os sistemas, mas a gente destaca CMOs elevados na região do Rio Grande do Sul, em consequência da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Farroupilha Charlau 2, conforme a SGI 25578 de 2024. Esse slide agora a gente apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia 10/5. No subsistema Sudeste, os valores de CMO eles apresentam dispersão de resultados. Os outliers superiores com valores de CMO acima de R$ 2,00 o megawatt-hora são decorrentes do requisito de geração da usina de Marimbondo, conforme procedimentos sistêmicos para a operação dessa usina.
Os outros outliers ao longo do dia são decorrentes do limite do somatório dos fluxos FNS e FNES e do fluxo FNS, conforme a instrução de operação normal. Já no subsistema Sul, os valores de CMO também apresentam dispersão de resultados. Os outliers verificados ao longo do dia são decorrência do requisito de geração mínima da usina térmica de Canoas para evitar sobrecargas inadmissíveis e colapso de tensão na região metropolitana de Porto Alegre, em caso de contingência simples. Já os outliers entre 16h30 e 21h30 são consequência da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Farroupilha Charlau 2. Ambas as restrições são conforme o SGI 25578 de 24. Já no subsistema Nordeste, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados. Os outliers ao longo do dia são decorrentes do limite do somatório dos fluxos FNS e FNES e do fluxo FNS, conforme instrução de operação normal. E, por fim, no subsistema Norte, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados. Os outliers superiores ao longo do dia são decorrentes do limite do fluxo Jurupari e Oriximiná, também conforme a instrução de operação normal. Nos próximos 2 slides, a gente vai apresentar um comparativo do DCEM e do PDP para os 4 subsistemas com relação às gerações hidráulica e térmica. Iniciando pela geração hidráulica, observa-se que em todos os subsistemas as diferenças ocorrem em função da política operativa. Já com relação à geração térmica, foram observadas gerações mais elevadas no PDP, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes e a necessidade de despacho adicional por razão elétrica. A gente destaca também que no subsistema Sul houve diferença mais significativa devido à necessidade de geração adicional para a segurança operativa no atendimento à região do Rio Grande do Sul, no decorrer de toda a semana operativa das UTS Canoas e Pampa Sul para controle da inequação descrita conforme a SGI 25578 de 24. Nesse slide são apresentados resultados referentes à geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Nessa semana operativa, tivemos o total de 4.171 megawatts médios de geração térmica, sendo a geração por inflexibilidade representa 94,5% da geração, o despacho por ordem de mérito corresponde a aproximadamente 2% dessa geração, o despacho por razão elétrica com aproximadamente 2%, e, por fim, a geração por unit commitment representa 1% da geração total. Com relação às ofertas de resposta da demanda, não houve acionamento nessa semana operativa. E nessa semana operativa houve o intercâmbio internacional com o Uruguai para atendimento ao estado do Rio Grande do Sul para controle da inequação associada ao SGI 25578 de 24. A seguir, a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele apresenta perfil importador de energia em todos os patamares de carga. A geração foi dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Rio Grande, Paranaíba e Paraná. A folga de potência monitorada foi alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste. Já para o subsistema Sul, ele também apresenta perfil importador de energia em praticamente todos os patamares de carga. Foi realizada a exploração de geração hidráulica condicionada à disponibilidade dos demais recursos disponíveis no SIM, bem como a variação de carga. E, além disso, foi realizado o despacho adicional de térmicas e também da importação com o Uruguai para atendimento à segurança elétrica do Rio Grande do Sul. Para o subsistema Nordeste, ele apresenta perfil exportador de energia na maioria dos patamares de carga. Foi realizada a utilização do São Francisco conforme necessidade sistêmica para atendimento da carga. E, por fim, para o subsistema Norte, ele apresenta perfil exportador de energia em todos os patamares de carga, com elevação mais significativa da geração para atendimento à ponta de carga. E também foi realizada a exploração das gerações conforme disponibilidade energética nas usinas dos rios Tocantins, Araguari, Jari, Telespires e Xingu. Nesse slide, a gente apresenta a previsão de eólica da próxima semana operativa. É possível observar uma variação na geração eólica ao longo
da próxima semana operativa, sendo a maior média de 12,7 gigawatts médios na quinta-feira, dia 16/5, e a menor de 7,3 gigawatts médios no dia 14/5, na terça-feira, ficando uma diferença entre o máximo e o mínimo da ordem de 5,4 gigawatts médios. Por fim, a gente traz os destaques da política operativa da próxima semana, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. É prevista a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível, e também a exploração da geração das usinas na bacia do Rio Madeira. Para o subsistema Sul, é prevista a exploração da geração hidráulica nas bacias do Jacuí e Uruguai, de acordo com a possibilidade de alocação na carga. Para o subsistema Nordeste, é prevista a utilização do recurso da bacia do São Francisco, dimensionado para atendimento à carga. No subsistema Norte, é prevista a exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas nas usinas de Belo Monte e Tucuruí. Já as demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e também aos limites elétricos sistêmicos. E, por fim, com relação ao atendimento à ponta de carga, a folga de potência monitorada, o FPMM, é alocada preferencialmente em usinas do Sudeste e Centro-Oeste. Bom, alguns informes da PRD para a próxima semana com relação ao atendimento à ponta de carga devido às condições do SIM. Não deve ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga para os dias úteis da próxima semana. Pontualmente pode ocorrer despacho adicional para atendimento à área de Manaus. Com relação à área do Rio Grande do Sul, deve manter o despacho térmico adicional das usinas térmicas de Canoas e Pampa Sul, devido à segurança operativa. E, por fim, para a próxima semana operativa, a previsão de energia vertida turbinável nos períodos de carga leve e também fim de semana. Bom, também destacamos a publicação do informe ONS-PRD 003 de 2024 no Sintegre. O primeiro erro, ele está associado aos FSARH 5771 e 5907 da usina de Machadinho. Essas restrições são válidas somente quando a vazão defluente está abaixo de 2.500 metros cúbicos por segundo. Nos decks do modelo DECEM dos dias 4/5 e 5/5, de acordo com os níveis de partida para o DECEM, a vazão defluente estava acima de 2.500 e, no entanto, essas restrições foram consideradas equivocadamente. Já o segundo, para os dias sem representação da rede de transmissão, o fluxo no bipolo de Foz do Iguaçu e Biúna é representado a partir do registro de restrições elétricas especiais, a RE 914, de acordo com o número de conversoras disponíveis. Porém, no DEC do dia 6/5, foram consideradas as seguintes disponibilidades. Primeiramente, a conversora de número 4 de Foz do Iguaçu, conforme SGIs 22.843 de 23 e 24.295 de 23. Em segundo, a conversora de número 3 de Foz do Iguaçu, conforme SGI 24.256 de 24. E, por fim, a conversora 1 de Ibiúna, conforme SGI 25.940 de 24. No entanto, a recomendação do SGI 25.940 de 24 informa que, devido à simultaneidade com a SGI associada à conversora 3 de Foz do Iguaçu, o polo ficaria operando cruzado. Portanto, este tipo de operação, ele disponibiliza apenas uma conversora e, assim, de maneira equivocada, para o limite superior da RE 914, foram consideradas 3 conversoras indisponíveis até às 16h30 do dia 9/5, correspondente ali à data de término do SGI 25.940 de 24, ao invés de apenas 2. Esses ajustes eles foram considerados no modelo DECEM a partir dos decks dos dias 6 e 7, respectivamente, seguindo as regras previstas na Resolução Normativa ANEEL número 1032 de 22, que determina que, caso seja detectada inconsistência no processo de cálculo do CMO e do PLD, deverá ser corrigida e produzir efeito no dia subsequente à identificação.
Bom, era isso, Márcio. Já retorno aí a palavra para você e fico disponível para eventuais questionamentos. Obrigado, Amanda, pela apresentação. Então, encerramos agora o último bloco. A gente vai fazer uma pausa de 5 minutos e retornar para a análise das perguntas enviadas no chat. Tá bom? Então, daqui a 5 minutos nós retornamos. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos retornar agora com as respostas das perguntas que foram colocadas no chat. Muitas estão direcionadas à PRD, pessoal da programação. Então, vão ser direcionadas para a Amanda responder, tá? A primeira pergunta seria do Lucas Almir, da Scopus Energia. Boa tarde, prezados. Podem comentar um pouco sobre o CME alto em algumas regiões no sul, no DECEM? Qual a conclusão resumida quanto às barras com CMOs elevados e quais as perspectivas? Amanda? Obrigada, Márcio. Obrigada, Lucas, pela pergunta. Bom, as barras com os valores de CMO mais elevados que ocorrem ali na região do Rio Grande do Sul, devido a recomendações do SGI 25578 de 24, dado a indisponibilidade da subestação de Nova Santa Rita, ocasionada pelos eventos na região. Basicamente, para garantir a segurança elétrica da região, é monitorada a inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Farroupilha Charlau 2. Márcio, eu volto a palavra para você. Ok, acho que você pode ficar por aí, Amanda, que acho que a maioria vai ser direcionada para você mesmo. A pergunta 4, do Lucas, da Central Energia. Prezados, boa tarde. Poderiam comentar sobre o não cumprimento do critério de 5% de potência alocada para a folga de potência do SIM, conforme divulgado no Rapidói de hoje? Grato, Lucas. Obrigada, Márcio. Boa tarde, Lucas. Obrigada pela pergunta. De acordo com a IOCGBR-01, devido ali à limitação de transmissão dos subsistemas Norte e Nordeste para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nessa circunstância, a folga de potência monitorada passa a ser de 5% da carga do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a qual foi atendida no dia de hoje. Retorno para você, Márcio. Ok. Tem uma pergunta do Walker, da New Wave Energia, que está falando sobre a diferença da carga subsistema Nordeste nos últimos dias do BDO, que está bem abaixo do IPDO, e a gente solicita que essa pergunta também seja encaminhada por e-mail para a central de relacionamento, assim como foi a outra pergunta a respeito do SAGIC, que são sistemas que a gente não trabalha na nossa área aqui. Então, que sejam encaminhadas por e-mail para a central de relacionamento. Tá? Passando para a próxima pergunta. A pergunta do Tiago Silva, da Trienergia. Qual o critério para que o ONS aceite uma oferta de importação? Amanda. Boa tarde, Thiago. Obrigada pela dúvida também. Bom, a importação de energia dos países vizinhos ela é regulamentada pela portaria do MME número 60, de 29 de dezembro de 2022. Dessa forma, a importação de energia pode se dar de três formas: devolução, emergencial e comercial. Com relação à importação comercial, nesse caso, ela pode substituir uma parcela variável de uma usina térmica despachada no mérito, caso o valor da oferta seja competitivo frente ao da usina térmica, e sem substituição em casos definidos na portaria, tais como por autorização do CMSE, nas situações em que o preço da oferta de importação de energia elétrica seja inferior ao PLD ou para atendimento a produtos de potência definidos pelo ONS. Volto para você, Márcio. Ok. Mais uma pergunta aí para você, do Alessandro, da Petrobras. Boa tarde. Há alguma perspectiva de até quando irá permanecer o despacho termoelétrico no Rio Grande do Sul? Boa tarde, Alessandro. Obrigada pela pergunta. Bom, a situação operacional da segurança do Rio Grande do Sul é monitorada diariamente pelas equipes de programação e deve ser mantido os despachos adicionais enquanto houver a necessidade de prover a segurança elétrica da região. Volto para você, Márcio. Ok. Obrigado, Amanda. Acredito que para você não teria mais. Temos uma outra pergunta do Tiago. Tá? Qual a premissa de frustração de geração eólica utilizada no estudo apresentado para o CMSE? Acho que é o Wagner.
Solicito que Wagner responda, por favor. Boa tarde. Tiago, obrigado aí pela pergunta. Só fazendo uma separação, quer dizer, a gente tem ali a avaliação energética e a avaliação do balanço de ponta, que é a avaliação de potência. O valor energético, que é aquele valor médio mensal, né? Ele é um valor, é o mesmo valor que é considerado aí no PMO. E aí, quando a gente vai para o balanço de ponta, que eu até comento, que a gente considera ali o P5 da geração eólica, né, num cenário mais conservador aí, para poder casar com a demanda máxima, o, a, aí tem que tomar vamos dizer, só um cuidado, quer dizer, a gente olha lá, a fotografia que a gente coloca na apresentação é o pior horário, de maior necessidade ali de geração térmica, maior dificuldade para atendimento. Normalmente está associado ali ao final do dia, 18, 19 horas, quando a fotovoltaica já acabou. Então, quando a gente fala ali em frustração daquele horário, que a gente está comparando o valor médio com exatamente aquele horário ali de pior atendimento. Então, assim, você vai ter valores diferentes. Aí eu peguei aqui, por exemplo, maio, o primeiro mês de estudo, setembro, ali, que é normalmente o mês que a gente tem maior geração eólica. Comparei aqui, dá uma diferença ali entre a avaliação energética e a avaliação de ponta, em torno de 5 ou 6 gigas a menos para o balanço de ponta, que seria essa frustração. Mas, de novo, você tem ao longo dos dias, nesse perfil considerado de P5, você tem frustrações maiores. O que eu estou te trazendo aqui é exatamente, quer dizer, pontualmente ali para os meses de maio e setembro, 2 meses ali do estudo, a fotografia, quer dizer, a frustração nessa fotografia que foi apresentada no balanço de ponta, que, se eu não me engano, foi referente às 18 horas. Então, não sei se é exatamente isso que você estava perguntando, mas mais ou menos o contexto é esse. É uma frustração ali de em torno de 5, 6 GB pontuais sobre esse contexto aí que eu comentei agora, né? E, Márcio, eu vi que teve uma outra pergunta que surgiu por último aqui, do Lucas, da Central Energia, que acho que também é comigo aqui, já vou responder direto. Poderiam mostrar, prezados, boa tarde, poderiam mostrar a tabela com as projeções de IENA dos cenários prospectivos. Lucas, eu vou pedir, a gente já fica aqui com a encomenda de já incluir isso, porque assim, a gente meio que o combinado aqui é trazer exatamente o que é mostrado no CMSE, por isso que normalmente, como esse detalhe não é levado ao CMSE, a gente acaba não trazendo. Mas como essa pergunta é recorrente, eu vou combinar da gente trazer nas próximas reuniões já com uma espécie de um anexo, esse detalhe a mais, vou ver aqui, da gente acrescentar essa energia, esse detalhamento. E referente a hoje, a gente ainda não tem essa informação organizada aqui para mostrar agora. Eu vou pedir que você puder mandar na central, que aí eu já deixo organizado e de bate-pronto a gente manda esse detalhe para você. E aí, para o próximo mês, a gente já vê aqui de colocar esse detalhamento, dado que ele não vai para o CMSE, de botar esse detalhamento como se fosse uma espécie de um anexo na apresentação. Márcio, acho que das minhas aqui seriam essas. Ok. Obrigado, Wagner. Então, encerramos nesse momento as respostas, nosso bloco de respostas. Acho que tenham sido encaminhadas após o início desse bloco de respostas. Solicito que sejam encaminhadas para a central de relacionamento com os agentes. Tá? E com isso a gente encerra essa reunião. Agradeço a participação de todos. Tá? Com lembrete que na próxima semana teremos a nossa terceira reunião semanal do mês de maio. Reforço também que qualquer dúvida, qualquer coisa adicional pode também ser encaminhada através da central de relacionamento. Desejo um bom final de semana para todos e obrigado pela participação e pelas perguntas. Tá bom? Até a próxima semana.